Cavernas são lugares estranhos. Normalmente vemos apenas em jogos representadas como lugares desconfortáveis, onde se tem monstros e uma escuridão sufocante, juntos de barulhos que são bem bizarros. Já na vida real, talvez as coisas não sejam tão diferentes. I think he's alive still. You can see him? É claro que cavernas são lugares bizarros, afinal são lugares que estão embaixo da terra, que normalmente não entraram muitas pessoas naqueles locais, sem contar o fato de que é um lugar escuro e que você normalmente não vai estar junto de muitas outras pessoas. Então, querendo ou não, se algo acontecer com você ali, meio que ninguém vai ficar sabendo. Sem contar o fato de que tudo dentro de uma caverna é tão quieto que qualquer barulho já se torna algo estranho. E é claro que tem imagens sinistras de cavernas e que envolvem coisas bem bizarras por trás. Então hoje eu vou mostrar aqui algumas dessas imagens bizarras de caverna. Essa imagem aí que você tá vendo é na verdade um vídeo de 11 anos atrás, onde é que um homem encontra uma mina abandonada e logo de cara você já vê que tem uma aparência meio sei lá, né? Mas mesmo assim o cara decide entrar lá pra ver o que ele acha lá dentro. E conforme ele vai percebendo que tá ficando longe da entrada, ele começa a ficar desconfortável e ele descreve que estava sentindo algo observando ele. Até que ele vê isso. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Mesmo após ver isso aí, ele apenas fala que o lugar é bizarro e continua ali dentro explorando, e muitas pessoas no comentário tentaram explicar o que era isso e disseram que talvez fosse algum morcego ali, né, ou algo do tipo, já que o vento não poderia ser pelo fato dele estar no fundo de uma caverna. Essa imagem é definitivamente desconfortável, porque como dá pra ver aí, né, é simplesmente uma pessoa dentro da parede. Mas na verdade isso aí é uma estátua e não uma pessoa em si, o que não tira o fato de o quão bizarro isso é. Imagina tá andando dentro de uma caverna e do nada tu se depara com uma pessoa dentro da parede. Definitivamente não seria algo muito legal. Nessa imagem aí, por mais sinistro que seja esse local e desconfortável, visualmente é difícil de você ver alguma coisa nessa foto. Porém o bizarro mesmo é o contexto por trás da mesma. Essa foto aí é de um vídeo de exploração, onde é que um homem está explorando uma caverna e meio que ele começa a ouvir algumas coisas ali no local. E acontece isso. Sounds like what is that, wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Como dá pra ver aí, né, ele começa a ouvir essas vozes, então ele decide voltar. Afinal, vai saber o que ele encontraria ali na frente. Isso sem contar o fato dele estar sozinho nesse local aí, pelo menos supostamente, né? E o que me impressiona nesse vídeo é o quão cético esse cara é ou algo do tipo, porque não é possível, cara. Já que mesmo depois de ouvir esse tanto de coisa aí que desesperaria qualquer um nessa situação, ele questiona se é barulho de pássaro. Don't know if that's a bird. Essa imagem aí é realmente algo sinistro. Mas talvez você não tenha entendido ainda, mas essa imagem aí é um cara de cabeça pra baixo em um buraco. E o detalhe triste dessa imagem é que o cara que tá preso aí de cabeça pra baixo tá em um lugar sem saída. Ou seja, ou ele volta, o que seria extremamente difícil, né, devido ao jeito que ele tá, ou ele morreria ali mesmo, passando suas próximas horas vendo uma parede de pedra sem ao menos conseguir se mexer direito. Esse cara aí da imagem é John, que é um homem que quando mais novo ele vivenciou muitas experiências assim em cavernas, então de certo modo ele tinha sim um conhecimento ali. Mas ele passou um grande período da sua vida sem expedições assim, mas aí quando ele chegou na fase adulta ele sentiu saudade daquela experiência, até que no dia 24 de novembro de 2009, John resolveu fazer mais uma expedição. Então ele e mais 10 amigos foram em uma caverna chamada Nut Put para explorar e poder relembrar os velhos momentos, né?
Depois de um certo tempo que eles estavam descendo na caverna, John estava a mais de 120 metros mais ou menos da superfície, que é uma altura bem alta, né, já que equivaleria a mais ou menos um prédio de 10 andares. Isso sem levar em conta os caminhos confusos e complicados que ele teve que passar para se enfiar ali no lugar onde é que ele estava. John, então, em certo ponto do caminho, decidiu explorar uma área nova, já que aquela caverna ali não estava 100% mapeada. E aí, então, ele começou a entrar em um caminho extremamente estreito, e quando ele já estava no meio do caminho, ele começou a perceber que não tinha como respirar, por causa, né, do pouco espaço que ele tinha ali. E aí ele decidiu continuar o caminho, já que não tinha como ele voltar, porque ele estava de cabeça para baixo. Mas é aí que entra a parte triste, já que o lugar que ele estava ali simplesmente não tinha saída. Então, a situação que ele se encontrava agora era simplesmente estar preso em um buraco, que ele mal conseguia mexer os braços, de cabeça para baixo e sozinho. Mas após algum tempo, o irmão dele apareceu ali e acabou encontrando ele naquela situação desesperadora. Então ele tentou ajudar o seu irmão, mas devido ao jeito que ele estava ali, meio que ele acabou só descendo mais ainda para baixo. Com isso, a situação começou a ficar mais feia ainda. O irmão de John então resolveu ir chamar ajuda, assim vindo diversas pessoas para ajudar, mas mesmo assim não era algo fácil de se fazer ali. Então eles precisaram usar um sistema de cordas e polia que poliria ali as pedras, né, assim conseguindo tirar o John talvez. Conforme eles estavam polindo as pedras ali, parecia que John realmente ia conseguir sair e que eles iam conseguir resgatar John. Mas aí, uma das polias quebrou, assim fazendo com que John afundasse ali de novo e ficando preso no mesmo lugar novamente. Com isso, os socorristas chamaram John, tentando se comunicar com ele, né, mas John não respondia mais. Como dá pra ver, né, isso aí é uma caverna em formato de M. Kenny Vitti era um explorador que normalmente explorava áreas do deserto em Nevada, que curiosamente é a mesma área onde é que tem uma base militar que não se tem acesso, né. E aí o Kenny Vitti, em uma dessas expedições sua, ele relata ter encontrado uma caverna com o formato de M. Something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now, but I'm coming back someday. Ele descreve como se fosse uma caverna em formato de M e é algo que ele nunca viu antes, já que ele fala que apenas dele chegar perto da caverna ali, ele sentiu seu corpo vibrar e uma sensação assustadora. Desde então ele ficou determinado a encontrar a caverna novamente, para assim poder, né, entrar lá dentro e ver o que fez ele sentir tanto medo ali. Provavelmente ele realmente nunca sentiu tal sensação assim encontrando a caverna, já que o lugar onde é que ele tá é simplesmente um deserto gigantesco e que não dá pra ver quase ninguém andando por ali, e ele mesmo assim continua procurando a caverna. Em certo ponto do vídeo ele encontra uma caverna que tem tipo o formato de um M, porém ele explica que não é essa aí a caverna que ele estava procurando. It's dark and it's shaped like it's shaped just like the letter M. Nessa parte do vídeo aí ele dá zoom em uma caverna que tá bem longe dele por sinal, e tem claramente alguma coisa ali, mas ele não percebe por causa da distância que ele tá. E aí ele continua andando em busca da caverna. Mesmo depois de um mês procurando pela caverna, Kenny Vitti não conseguiu encontrá-la. E até hoje ninguém sabe se ele realmente encontrou, já que ele mesmo nunca mais foi visto. Pessoas se interessaram por procurar a caverna em formato de M, já que a história de Kenny Vitti foi extremamente estranha e o jeito como ele desapareceu sem vestígio nenhum deixou muita gente querendo saber o que tinha acontecido ali com ele. Kenny Vitti não conseguiu, né, fazer o que ele queria, que era encontrar a caverna, ou ele foi impedido de fazer isso. Por outro lado, o cara do primeiro vídeo foi um dos que se interessaram pela essa história e foi atrás de achar tal caverna. E ele achou uma caverna em formato de M, mas mesmo assim, provavelmente não é a caverna, já que a caverna que Kenny Vitti descreveu era uma caverna funda, e essa aí meio que parece ser bem rasa, né? Então, querendo ou não, até hoje, Kenny Vitti e a caverna em formato de M nunca foram encontrados.